Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Mateus 16, versículo 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Quem que é a igreja de Jesus aqui? Diga eu. Aleluia. Agora vamos ler o texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do versículo 3, diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminhou um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Curve a sua face. Espírito Santo, nós entregamos a Ti esse momento e pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um. A palavra que o Senhor me orientou vai ser entregue aos seus filhos. Portanto, que o Senhor possa trabalhar de maneira que possa ser trazido cativo em Cristo o pensamento de todas as pessoas que vão ouvir essa ministração. E da mesma maneira que o Senhor está falando conosco hoje aqui, fale com cada pessoa que ouvi-la, no nome de Jesus, pois vou aqui ministrar o que o Senhor me orientou. Sei que o Senhor vai enviar essa palavra como uma flecha, como uma espada de dois gumes, que vai atravessar juntas e medulas, e vai falar no mais profundo da alma dos que me ouvem, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Quem que é a igreja de Jesus aqui? Diga novamente: eu. Vou perguntar e acho que a gente pode fazer um pouco mais forte. Quem que é a igreja de Jesus aqui? Diga eu. O tema da ministração de hoje é: a igreja de Jesus é triunfante. Se você é igreja de Jesus, você é triunfante. Por quê? Porque a igreja de Jesus é triunfante. Eu sentado estudando para trazer essa palavra ao seu coração essa noite, o Espírito Santo falou muito forte no meu espírito. E assim que ele começou a ministrar essa palavra no meu espírito, logo de pronto veio esse texto que é tão conhecido por todos. Jesus falando com Pedro e dizendo a Pedro: tu és pedra, tu és Pedro. E ele está dizendo: tu és pedra pequena, e sobre esta pedra, ele está dizendo sobre essa pedra, que é ele mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra, é a
rocha e Pedro é o pedregulho. Pedro é a pedra pequena que vai ser edificada sobre a rocha, que é Jesus. A igreja de Jesus é edificada sobre a pessoa de Jesus. Jesus é o alicerce da igreja. E quando Jesus é o meu alicerce, quem que é a igreja de Jesus aqui? Quando Jesus é o meu alicerce, isto que ele prometeu se cumpre. Ele disse para Pedro, ele disse para mim e ele disse para você, igreja de Jesus. Jesus diz para você: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se você é a igreja de Jesus, logo as portas do inferno não irão prevalecer contra você. Amém? Isso é extremamente importante e necessário que você compreenda. Se você é igreja de Jesus, como diz ser, as portas do inferno não prevalecem contra você. Mas eu, falando com o Espírito Santo, ele disse para mim, e trouxe no meu espírito essa palavra do profeta Elias. E quando ele trouxe no meu espírito essa palavra, preste bem atenção no que eu vou te dizer. O que o Espírito Santo disse para mim é que, assim como o profeta Elias, existem hoje pessoas, profetas, servos de Deus, cansados da caminhada. Veja que o profeta Elias tinha vencido uma batalha contra os falsos profetas de Baal, em uma guerra contra os profetas de Acabe. E depois dele vencer essa batalha, versículo 3 que nós lemos no capítulo 19, vai dizer que Elias teve medo. E quem Elias teve medo, pastor? Elias teve medo de uma promessa feita por uma mulher chamada Jezabel. Jezabel disse que iria matar o profeta Elias. Ora, um profeta que bem poucos momentos antes tinha sido um instrumento de Deus com uma audácia tão poderosa para fazer algo tão sobrenatural, que foi aquela guerra contra os 800 profetas de Baal e Azerá. Mas depois desse feito sobrenatural, aquela situação que eu e você conhece, que ele manda colocar água no rego, que ele manda colocar água sobre o holocausto, e ele diz: clame vocês primeiro, aquele que responder primeiro, esse é o Deus que tudo pode. Ele dá a oportunidade para os profetas, os falsos profetas fazerem primeiro, e esses fazem. E Elias daí, depois do meio-dia, faz uma oração bem curta, bem prática, e fogo desce do céu, consome o holocausto, lambe a água, enfim, algo sobrenatural. Depois desse feito sobrenatural, Elias sente medo de uma mulher. Por sentir medo de uma mulher, ele vai caminhar por um dia inteiro no deserto, fugindo de Jezabel. E aí ele chega em um local e senta debaixo de um pé de zimbro, e ali ele dorme. Então vem um anjo do Senhor e acorda Elias e fala: Elias, aqui tem pão e aqui tem água, coma e beba. Elias come e bebe, faz o quê? Dorme de novo. O anjo novamente vem e diz para Elias: Elias, aqui tem água e pão, come e bebe, porque a sua caminhada é muito longa. O texto vai dizer que Elias come o pão, bebe a água e caminha 40 dias até chegar ao monte do Senhor. E quando Elias chega no monte do Senhor, o que ele faz? Ele entra em uma caverna. E na caverna Elias começa a budejar.
Elias começa a reclamar. Profeta cansado. É uma coisa de louco. Crente cansado é uma coisa de louco. Gente cansada da caminhada é uma coisa de louco. Veja o que Elias vai dizer no versículo 10 para o Senhor: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que sobrou, e agora também procuram matar-me. Veja, Elias está reclamando com o Senhor, dizendo: Senhor, só eu fiquei. Preste bem atenção. Profeta cansado, crente cansado, servo cansado. As características dele são as características de Elias. É gente reclamona. É gente que vive murmurando. É gente que diz: só eu restei, só eu sobrei. É gente que vive dizendo: só eu oro nessa igreja, só eu jejum, só eu faço. Ele pensa, assim como Elias, que é a última bolacha do pacote. Profeta cansado começa a reclamar de tudo. Isso são sintomas de gente que está cansado. Ele acha que só ele se esconde na caverna, começa a reclamar. Só ele faz, só ela faz, só eu evangelizo, Senhor, só restou eu. Só eu, se eu não fizer, ninguém faz. Senhor, mataram todos os profetas, só restou eu, Senhor. Isso são características de profeta cansado. Eu não sei se você conhece gente assim, mas eu preciso te dizer: Elias estava equivocado. Não tinha só ele. E se você está nessa situação assim como Elias, dizendo: só eu faço, eu preciso te dizer: assim como Elias, você está equivocado. Não tem só você. A orientação de Deus para os profetas nessa situação, a orientação de Deus para crente nessa situação, seja ele quem for, é: sai da caverna, volta pelo caminho de onde você veio. Veja o versículo 15 aí de Reis 19. Ele diz assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, unge o rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safete, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Preste bem atenção. Se você, assim como Elias, está em um lugar de reclamação, de ostracismo, e dizer que só eu, Deus está te dizendo essa noite: sai da caverna, sai desse lugar de reclamação, porque eu não te chamei para ser reclamão, eu não te chamei para ser murmurador. Sai da caverna, volta pelo caminho de onde você veio e vai fazer aquilo pelo qual eu te chamei para que você faça. Pare, Elias, de reclamar. Pare, profeta, de reclamar. Para, crente, de reclamar. Volte o caminho e comece a fazer novamente. Sai desse lugar de ostracismo, sai dessa zona de conforto, sai desse lugar de reclamação, sai desse lugar de murmuração, dizendo: só eu fiquei, só eu restei, e agora, Senhor, estão buscando matar a mim também. Sai daí. Veja, eu estou sendo profeta de Deus para dizer para você nessa noite: Deus está te dizendo: sai desta caverna,
sai deste lugar de reclamação. Para com isso. Amém ou não? Segunda orientação para profeta assim sai da caverna e vai ungir o rei de Israel, o rei da Síria e Eliseu como seu sucessor. Sabe o que Deus está te dizendo? O que Deus disse para Elias e está dizendo para a gente que talvez está vivendo assim como Elias, em situação assim? Volte a fazer a missão que eu coloquei em sua mão para que seja feita por você. Deus está dizendo para você: cumpra a sua missão, Elias. Eu não te chamei para ficar em caverna. Elias, profeta meu, filho meu, servo meu, eu não te chamei para ficar em caverna. Eu te chamei para cumprir uma missão. E eu dei uma missão para você. Portanto, faça a missão que eu coloquei em suas mãos para que você faça. Amém ou não, querido? Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Amém ou não? Deus vai dizer para Elias: unja Azael, rei da Síria. Unja Jeú como rei de Israel. Unja Eliseu para suceder a você como profeta. Quero te dar 3 orientações aqui que Deus colocou no meu espírito para eu te dar essa noite. Primeira orientação: para de olhar para os outros. Ó, eu, Senhor, sei. Para de olhar para os outros. Para de falar dos outros. Para de balizar a sua vida pela vida dos outros. Fica na posição que Deus te chamou. Segunda orientação: enquanto você está olhando para mim, Elias, servo meu, enquanto você está olhando para mim, Jezabel não é acusação contra você. Enquanto você está olhando para mim, Jezabel não te assusta. Mas a partir do momento que você começa a olhar para os outros, qualquer Jezabel põe você para correr. Viu? Sabe por que você está com medo, Elias? Porque você está olhando para o lugar errado. Ei, eu estou sendo voz de Deus para a sua vida aqui essa noite. Sabe o porquê você está com medo? Porque você está olhando para o lugar errado. Enquanto seus olhos estiverem focados em Cristo, você continua assim, ó, caminhando, porque eu estou olhando para Cristo. Agora, quando eu estou olhando para a situação, qualquer situação me barra, qualquer Jezabel me barra. Preste bem atenção. O quanto Deus já te usou para ser instrumento dele nessa terra. Olha o quanto Deus fez através da vida de Elias antes disso acontecer. Uma mulher levantou e fez ele correr, irmãos. Será que não está sendo assim com você? Ai, pastor, mas dá muito trabalho. Quando Jesus nos ensinou a fazer a oração, rogando ao Pai, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ele pediu para que a gente orasse para quem? Para gente que não quer fazer nada, é isso? Ele pediu para a gente orar para Deus enviar aqueles que não estão dispostos a trabalhar, é isso? Gente acomodada? Ei, ele disse: rogai ao Senhor da seara para que ele envie o quê?
trabalhadores. Por que você está com medo do trabalho então? Para quem você está olhando? Para Jezabel? Para o problema? Para a luta? Deixa eu te dizer, se você continuar olhando para Jezabel, para o problema, para a luta, você vai se esconder dentro da caverna. Você não quer se esconder dentro da caverna? Ou tem alguém que quer se esconder dentro da caverna aqui? Tem alguém? Não, né? Você não quer se esconder dentro da caverna? Então não olhe para o problema. Olhe para Jesus, porque é Ele que vai fazer você vencer. Você já venceu lutas maiores, sim ou não? Você já venceu problemas maiores, sim ou não? Não é Jezabel que vai te parar, é? Não, né? Então continue lutando e pare de olhar para Jezabel. Olhe para Jesus e continue fazendo a obra dele. Amém ou não? Terceiro, enquanto você estiver olhando para mim, caverna nenhuma vai te prender. Enquanto você estiver olhando para Jesus, caverna nenhuma vai te prender, porque Ele é o autor e consumador da sua. Continue olhando para Jesus. Sabe por que tudo isso, queridos? Porque a igreja de Jesus nunca se rende. Preste bem atenção. A igreja de Jesus nunca se rende. A igreja de Jesus. Veja o que o Senhor responde para a reclamação de Elias. Elias, só eu restei, eu sou o último aqui, Senhor. Veja a resposta do Senhor no versículo 18 para Elias. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Sabe o que eu entendo que Deus está dizendo para Elias aqui? Está dizendo para mim e para você essa noite? Ele está dizendo assim, ó: Elias, é compreensível você cansar da caminhada. Servo meu, serva minha, é compreensível você cansar da caminhada. Agora, eu não concordo com você quando você pensa que só você faz, que só você restou, e não tem mais ninguém nesse mundo além de você. É natural, Elias, é compreensivo, servo meu, que a caminhada te desgastou e você esteja cansado, mas não generaliza. Elias, não diga que não existe mais ninguém, porque não é verdade. Elias, não diga que não tem mais quem não ora, porque não é verdade. Servo meu, não diga que não tem mais quem evangeliza, porque não é verdade. Não diga que a igreja não cresce, porque não é verdade. Não diga que não existe mais curas, libertações sobrenaturais, visões, dons do Espírito, porque não é verdade. Não diga que não tem pregador da verdade, porque não é verdade. A igreja de Jesus nunca parou de orar. A igreja de Jesus nunca parou de evangelizar. A igreja de Jesus nunca parou de curar, de transformar, de libertar. Por quê? Além de você, tem mais 7.000. Não pensa que é só você, viu? Não pensa que a igreja de Jesus, as portas do inferno
não prevalecerão a ela. Para com esse negócio. A igreja não ora mais. Mentira. A igreja de Jesus nunca deixou de orar. Para com esse negócio. A igreja não evangeliza mais. Mentira. A igreja de Jesus nunca deixou de evangelizar. Existem pessoas que talvez não está fazendo mais, mas a igreja de Jesus nunca deixou de fazer. Elias, não generalize por causa da sua fraqueza, Elias. Servo meu, não generalize. Porque você não consegue orar mais, diz que a igreja não ora mais. Porque você já não ensina mais a verdade, diz que a igreja não ensina mais. Porque você já não tem mais tempo de comunhão com Deus, diz que a igreja não separa mais tempo de comunhão com Deus. Porque você não tem mais tempo de estudo da palavra, diz que a igreja não tem mais estudo da palavra. Não é verdade, Elias. A minha igreja está separada e fazendo a minha vontade, porque a minha igreja ouve a minha voz e obedece. Amém ou não? A igreja de Jesus é triunfante. A igreja de Jesus nunca deixou fazer. A igreja de Jesus, onde chega, faz a diferença. Eu vou te dar alguns exemplos de onde a igreja de Jesus chegou, transformou a história. Você conhece um pouco da história do povo ninivita? O Senhor mandou a sua igreja lá. Quem que é a igreja de Jesus que vai a Nínive? Jonas. O que é que aconteceu em Nínive? Toda a cidade, em 3 dias de pregação de Jonas, se arrependeu do seu pecado. Por quê? Lá chegou quem? Quem que é a igreja de Jesus aqui? Pastor, não tem jeito. Ei, olhem bem para mim aqui. Quem disse que não? Quem disse que não? Você está acreditando na mentira do capeta? É isso? Porque um homem levou a palavra em Nínive. Um homem. E um homem é a igreja de Jesus. E Nínive toda foi alcançada. Por quê? Porque a igreja de Jesus estava lá. E a igreja de Jesus é triunfante. Pastor, a minha casa não tem jeito. Você acredita assim? Posso fazer. Agora onde tem igreja de Jesus, sempre tem jeito. Pastor, é impossível. É impossível. É impossível até que a igreja de Jesus chega. Porque quando a igreja de Jesus chega, Jesus é o Senhor da igreja. E onde Jesus chega, tudo passa a ser possível. Pastor, não tem jeito no trabalho. Não tem jeito na escola. Não tem jeito para o marido. Não tem jeito para a esposa. Tem jeito para o homem. Para onde chega a igreja? Onde chega a igreja de Jesus? Tem jeito, sim. Porque a igreja de Jesus é triunfante. Amém ou não? Onde a igreja de Jesus chega, irmãos, o continente inteiro é alcançado. Paulo chega em Éfeso, em Atos dos Apóstolos 19, eu vou ler o texto, versículo 24, diz assim: porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos anfitriões, aos quais, havendo-os ajuntado, os oficiais de obras semelhantes, disse: varões,
Vós bem sabeis que desde deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, indo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruído. Veja, um continente tomado, uma cidade tomada pela idolatria, do que era conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo, o templo da grande deusa Diana, na cidade de Éfeso. E aquela cidade, a região da Ásia, era possuída por essa idolatria, até chegar à igreja de Jesus. Não diga ou não pense que um continente, que uma cidade não tem solução, porque tem sim. Quando a igreja de Jesus chega, este continente vai ser alcançado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito simples. Aqui no Brasil, há 100 anos atrás, aproximadamente, chegou o movimento pentecostal. Já havia outras, mas que houve uma explosão de crescimento. Foi a partir da década de 40, 50 e vem progredindo para a década de 60 e explodiu de verdade, 70, 80, e aí começa a aparecer as igrejas neopentecostais e a igreja no Brasil, há 100 anos atrás, pasmem vocês, nós tínhamos em média 3% da população do Brasil era cristã, apenas 3%. Hoje as estatísticas mostram que até o ano de 2020 ou 25, não tenho bem certeza agora, nós seremos 50% da população brasileira cristã. Sabe o porquê? Que a igreja de Jesus chegou no Brasil. A igreja de Jesus chegou no Brasil. Mas pastor, tem tanta confusão por aí. Você é a igreja de Jesus? Para de reclamar. Para de falar da igreja. Para de falar mal da igreja. Toma postura de igreja e promove a transformação. Porque a igreja de Jesus, onde chega, transforma. Igreja de Jesus, onde chega, não fica apontando o erro, não fica falando mal. Igreja de Jesus, onde chega, se põe na posição e fala: eu vou pôr a mão na massa, eu vou trabalhar, e isso daqui vai mudar. Porque onde Jesus chega, tem transformação. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. E você é muito bom para acusar. Precisa aprender um pouco mais sobre a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus acolhe muito amor, independe de quem seja, e trabalha a transformação. A igreja de Jesus não aponta. A igreja de Jesus não. Ele deu esse exemplo de ficar apontando? O Senhor da igreja deu esse exemplo de ficar apontando? Não. A igreja de Jesus não aponta. A igreja de Jesus cuida, segura, gera transformação, transmite a vida de Jesus. A igreja de Jesus, quando chegou em Antioquia era uma cidade, tinha muitas divindades também. Chegou a igreja de Jesus em Antioquia. Sabe o que a igreja promove onde ela chega? Ela começa a ganhar almas. Ela
começa a ganhar almas, ela colhe, ela começa a discipular. Esse é o papel da igreja. Ela orienta, ela ensina, ela não fica acusando, mas olha como é pecador, mas olha como está fazendo a coisa errada. Isso não é papel da igreja. Te aproxima, sara as feridas, amar. Que a pessoa não recebeu lá fora, a igreja de Jesus protege. Não vai bater nele não. Se for bater nele, bate nele. Se acusa ele, acusa ele. Mas sabe o que acontece? Onde a igreja de Jesus caminha, as pessoas começam a olhar e falar: mas ele se parece com aquele líder que pregava lá em Jerusalém. Eles são parecidos demais. Olha, ele se veste. Como que era o nome dele mesmo? Como que era o nome dele? Como que era o nome dele? Como que era? Aquele líder que pregava lá em Jerusalém, como que era o nome dele? Não se parece com Jesus? Não fala como Jesus? Não anda como Jesus? Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus chegou em Antioquia e disse: e amou e ensinou. E aí, por onde a igreja de Jesus passou, as pessoas começaram a dizer: ali vai os cristãos, ali vai as maquetes de Jesus, Cristos. Tem, obrigado. Você já viu uma maquete? Tem um monte de prédio por aí. Para você entender a palavra cristão, vai em uma obra em construção, mas que em um projeto de obra, que não começou a construir ainda, só tem um projeto lá. Tem sempre uma maquete. A maquete é a réplica da original. É assim ou não é, o Fabiano? O Fabiano que é da área. É isso mesmo? A maquete é a réplica da original. Quando as pessoas começaram a olhar para os discípulos falando: ali vai os cristãos, eles estão dizendo assim: eles são a maquete de Jesus. Onde a igreja de Jesus chega, ela gera transformação. Onde você tem chegado, tem havido transformação? Por onde você passado, onde você tem passado, você tem discipulado pessoas? Você tem cuidado de pessoas? O texto aos Hebreus capítulo 11 vai mostrar uma igreja triunfante. E a igreja de Jesus é triunfante. Versículo 32 em diante diz: e que mais direi? Faltar-me-lá o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, aos quais pela fé. Quem tem fé aí? Quem tem fé aí? Então preste atenção. Pela fé, esses nossos irmãos venceram reinos, praticaram a justiça, tudo isso pela fé, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo. Você sabe o que é apagar a força do fogo? Lembra para Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles foram livres do fogo? Responde para mim. Sadraque, Mesaque e Abidinego foram livres do fogo? Não. Mas o fogo fez algum mal a eles? Isso é apagar a força do fogo. Estavam no fogo, porém o fogo não queimava. Apagaram a força do fogo.
escaparam do fio da espada. Olha aí, se você está nessa situação. Da fraqueza tiraram força. Tudo isso pela fé. Isso é coisa de igreja de Jesus. Pastor, eu estou fraco. Pois é, usa a sua fé. Usa a sua fé. Declara o que a Bíblia ensina. Diga ao fraco: eu sou forte. Use a sua fé. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Pastor, a luta está grande. Se esforce. Puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns, isso é fé, e é pela fé. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Você tem fé para isso? Você foi levado até a morte pela fé já ou não? Não, né? Se está aqui é porque não, né? Okay? Mas e se for levado pela morte através da fé? Pela fé, eles não aceitaram o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram escárnios pela fé. Experimentaram açoites. E você reclama com tanta coisa pequena, Alguém está te pondo no tronco, irmão? Tá, irmão? Não, né? Ninguém está dando 39 chicotadas na sua costa, não, tá? Então não está doendo muito ainda não, irmão. Dando glória a Deus, amém? Amém ou não? Continua dando glória a Deus, porque não está doendo ainda muito não. Experimentaram escárnios e açoites, e até as cadeias e prisões. Veja, foram apedrejados, e isso tudo pela fé. Foram cerrados ao meio, foram tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha isso. Homens dos quais o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Errantes pelos desertos, montes e pelas covas e cavernas. Sabe por que eles venceram tudo isso? Porque a igreja de Jesus é humilde. Se a sua prova não passou, continue caminhando. E Jesus vai te fazer vencer em meio à prova. Porque quando a igreja estava sendo perseguida, a igreja sempre cresceu. Pastor, estão me perseguindo. Receba aí, crente. Amém? Tem alguém que pode dizer amém aí? Deus está se utilizando dessa situação para fazer você crescer. Sempre que a igreja é perseguida, ela cresce. Cresce no caráter, cresce no relacionamento com Deus, cresce em humildade, cresce em uma diversidade diária. Então não reclama. Sai da caverna. Faça a missão. Não pare de trabalhar. Depende da luta. Continue lutando, porque a igreja de Jesus é vitoriosa. Eu vou ler mais 2 textos com você e a gente vai encerrar. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Diz assim: livro do Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Você que pensa que o evangelho não está sendo ministrado, olha aí, preste atenção. Você que pensa que o evangelho não está sendo, isso daqui é o que vai acontecer, é uma profecia que irá acontecer. Se você crê na palavra, a palavra está narrando aqui. Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, que estavam diante do trono perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Sabe o que ele está apresentando aqui? Uma igreja que é triunfante.
gente de todas as nações, todas as raças, todas as línguas e de todos os povos diante do Cordeiro. O último texto que eu quero ler para você, se você ainda pensa que a igreja de Jesus está sendo derrotada, lê do engano, você não conhece de Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 7. A igreja de Jesus já é vitoriosa. Não é que ela vai ser, ela já é vitoriosa. Diz assim, texto de Daniel, versículo 14, capítulo de número 7. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. O reino de Jesus, as portas do inferno jamais aparecerão com a igreja de Jesus. Vou perguntar de novo, fique de pé e eu quero orar com você. Só quem crê de verdade vai falar: eu sou. Quem que é a igreja de Jesus aqui? E você é a igreja de Jesus. Você é Deus. Em meio a qualquer situação,